Eu venho aqui nesta tarde em nome do Rio de Janeiro, estado o qual eu represento, para falar sobre a questão dos royalties, sobre a questão do que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que agora está aí aguardando a sanção da nossa presidenta. Algumas pessoas acreditam no veto, outras vão se manifestar contra o veto. E eu quero lembrar aqui que na marcha dos prefeitos, a nossa presidenta, ela não assumiu um compromisso de veto. Ela disse que daqui para frente que os interessados viessem a lutar, mas que o país, sim, o país, ele respeita contratos. Essas foram as palavras da presidenta. Então eu quero, diante da decisão que foi tomada na Câmara dos Deputados e que resultou na aprovação do projeto que modifica a repartição dos royalties do petróleo, quero alertar a esta casa, mais uma vez, sobre os riscos que esse projeto representa para o bom equilíbrio da Federação Brasileira. Aliás, o erro pela aprovação dessa matéria começou aqui no Senado Federal, onde o projeto foi aprovado em apenas 2 meses e meio e sem o necessário entendimento com os estados que mais contribuem com a produção do petróleo. O que as bancadas dos estados não produtores de petróleo, tanto na Câmara quanto no Senado, fizeram, significa, em linguagem popular, passar uma verdadeira rasteira no povo fluminense e também no povo capixaba. A explicação para esse calculado, ou para esse cálculo que foi aí aprovado, só pode ser o desejo desmedido de alguns estados e municípios que nada, absolutamente nada produzem de petróleo, mas que querem os royalties em valor até maior do que recebem aqueles que sofrem os danos e os efeitos negativos da indústria petrolífera. O que seria até, podemos assim dizer, seria um paradoxo, né? Quer dizer, aquele que não produz o petróleo acaba ficando com a parte melhor do que aquele que produz e sofre os danos, os efeitos negativos da indústria petrolífera. O que nos espanta é essa voracidade dos estados não produtores sobre os royalties dos territórios produtores. Apesar de tudo isso, não nos assombra, pelo contrário, nos encoraja ainda mais, pois temos a certeza de que estamos lutando por um direito que é nosso, pelo bom direito, do qual não abriremos mão. O malfadado projeto de lei muda a forma do rateio dos royalties, inclusive para os campos licitados pelo modelo de concessão. Isso representa rasgar a Carta Cidadã, rasgar a nossa Constituição naquilo que ela garante de proteção aos atos jurídicos perfeitos, cláusula pétrea, irredutível, mesmo que por meio de emenda constitucional. Ao mudar as regras de distribuição dos royalties relativos aos contratos atuais, o Congresso brasileiro cria uma situação nada favorável ao setor de exploração de petróleo no país. Quer queira, quer não, o Brasil será visto com descrédito pelo investidor estrangeiro. A ideia que se passa é de que a maioria dos senadores e deputados, por interesses, talvez até populistas, pode mudar as regras do jogo a qualquer instante, criando ambiente de instabilidade ao investimento externo em razão da falta de segurança no cumprimento dos contratos. Senhoras e senhores, parece que a Câmara e o Senado, que é tido como a Casa da Federação, não tiveram o devido cuidado, a sensibilidade, mesmo de perceber o quanto esse projeto, da forma como foi aprovado, é nocivo.
não apenas aos estados e municípios produtores, mas principalmente à imagem do país perante a comunidade internacional. Sinceramente, isso não é aceitável, não é razoável do ponto de vista da legitimidade e da justiça. O que o projeto de lei 2565 de 2011 propõe é algo absurdo e totalmente contrário ao bom senso e ao direito, tanto na ótica constitucional quanto em relação aos aspectos mais elementares do federalismo que adotamos de forma irreversível em nossa Carta Magna. Cálculos efetuados pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, ainda em 2011, já destacavam o fato de que o projeto de lei sobre a nova distribuição dos royalties retiraria até 2020 49,8 bilhões de reais de municípios contemplados com esses recursos. Só para os municípios dos grandes produtores, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, o estudo prevê perda de 39 bilhões de reais entre 2012 e 2020. Se considerarmos o Estado e seus municípios, essa perda pode alcançar 77 bilhões de reais entre 2012 e 2020. Então, indago, como é possível aceitar passivamente a imposição de tamanho prejuízo aos estados que mais contribuem com a produção de petróleo do país? Assim, não há exagero algum quando o governador Sérgio Cabral afirma que o estado do Rio irá ter dificuldades para realizar a Copa do Mundo de futebol e também as Olimpíadas de 2016. Até porque não são os royalties que estão sendo subtraídos do Estado, mas também a participação especial, que é outro recurso pago aos estados e municípios com bônus pela alta produtividade de algumas jazidas. E eu quero aqui também lembrar que os royalties, ele foi uma compensação já dada aos estados produtores quando na aprovação da lei do petróleo, exatamente por causa da diferenciação na questão do ICMS. Quer dizer, o ICMS do petróleo é o único ICMS que ele não é recolhido na origem, mas ele é recolhido no destino. Então, para compensar essa perda, foi criado os royalties. Só que nós aqui, no início dessa discussão, em 2009, eu me lembro de uma reunião onde tivemos a presença da prefeita Garotinha, né, a Rosinha Garotinho, melhor dizendo, tivemos a presença da prefeita Rosinha como presidente do Conselho dos Municípios Produtores de Petróleo, onde ela tinha dados em 2009 de que o Estado do Rio de Janeiro recebeu de royalty no período desde a aprovação da lei até agora, mais ou menos mais de 20 anos, a receita dos royalties é 20 vezes menor do que a receita de ICMS no mesmo período. Então, o Rio de Janeiro já sofre com prejuízo há muitos e muitos anos. Imagine você, eu vou reforçar esses números. O royalty que foi feito para compensar as perdas em função do regime diferenciado de arrecadação de ICMS, em mais de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, o que o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, recebeu de royalties é 20 vezes menos do que ele teria arrecadado com o ICMS no mesmo estado, no mesmo período, melhor dizendo. Então, nós vemos aí a perda gigantesca do Estado do Rio de Janeiro. E agora a questão dos royalties, a questão também, como falamos agora, no último ponto, também da perda da participação especial, que é dado como bônus pela alta produtividade da jazida. Quer dizer, a jazida está no Estado do Rio de Janeiro, a participação especial ela vem como bônus por causa da alta produtividade e até a participação especial também ela vai ser tocada da maneira como está esse projeto. Afinal de contas, ao político não pode faltar, nunca jamais, a habilidade de discutir as questões e resolver os conflitos sociais.
Sem essa virtude e sem esse respeito às regras de negociação dos interesses públicos, não se alcança resultado algum que seja socialmente justo. O que se tem nesse caso é apenas a percepção de hostilidades. Infelizmente, senhoras e senhores que me acompanham agora, foi nessa atmosfera funesta que se votou essa matéria tão complexa, polêmica e que conflita seriamente interesses federativos. Um projeto como esse não poderia ser aprovado sem o necessário entendimento entre as partes interessadas. E o pior é que, na ânsia de votar logo a matéria, o recado que nos deram veio de forma de exigência, de ultimato mesmo, do tipo: ou vocês do Rio de Janeiro e do Espírito Santo aceitam o que estamos lhe oferecendo, ou vão perder tudo. E eu sou testemunha aqui que eu ouvi isso pessoalmente de deputados, porque eu estive na votação em 2007 a 2011, eu fui deputado federal, e eu participei da votação da ainda inicial emenda Ibsen Pinheiro, de autoria do deputado Ibsen Pinheiro, e nós perdemos na votação, como não poderia ser diferente. Mas que nós vamos ganhar na votação 2 estados contra 25 estados. Não tem como nós ganharmos na votação. Nós perdemos na Câmara. Mas eu me lembro que eu ouvi exatamente dessa maneira. Deputados dizendo: olha, ou o Rio aceita o que vai ser feito, ou ele vai perder tudo. Quer dizer, nós sabemos que temos que realmente discutir o pré-sal, tem que ser discutida essa nova riqueza, como vai ser investida, como vai ser, nós sabemos disso. E até aceitamos no que diz respeito a partir da produção do pré-sal. Mas está em questão também a questão dos contratos já licitados, aonde fere o estatuto jurídico perfeito. E quando a presidenta diz: daqui para frente vocês discutam, para trás o país respeita contrato, repito, ela não assumiu o compromisso de vetar, não, mas certamente ela sabe que os estados do Rio de Janeiro e o Espírito Santo vão entrar no STF, e eu li hoje na revista de circulação nacional semanal, eu ouvi a mesma análise que eu fiz. Certamente ela não vai vetar, eu não acredito no veto. Como é que ela vai se indispor com 25 estados? Eu acho que é um pouco sensível demais para ela assumir tal posição. Ela vai deixar que a gente vá para o Supremo, a Justiça que decida, o Supremo que decida. Porque quem é que vai recorrer da decisão do Supremo? E certamente a decisão do Supremo vai ser pela inconstitucionalidade da questão de se mexer nos contratos já licitados. Isso eu tenho certeza e confio na Justiça. E certamente, repito, não acredito, já tem aí o movimento não veta, né, para a presidenta não vetar. Eu particularmente não acredito no veto da presidenta. Eu acredito que vá sim para o Supremo essa discussão. De fato, nós da bancada, ou das bancadas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, somos minoria, aqui e lá na Câmara, mas jamais vamos nos aquietar diante disso. Mesmo porque nunca é demais enfatizar que 83% de todo o petróleo brasileiro provém da região marítima do estado do Rio de Janeiro. Outra importante parte é produzida em área marítima também do estado do Espírito Santo. Com o pré-sal não será diferente. Os 2 estados, juntamente com São Paulo, e aqui agora eu coloco São Paulo dentro da questão, estarão na linha de frente da produção de petróleo e gás natural. Portanto, não é justo que municípios produtores, que hoje recebem 26% dos royalties, passem a receber apenas 4% daqui a 7 anos. Não é justo isso. E que aqueles que nada produzem sejam beneficiados com 27%. Efetivamente, não é algo que possa prosperar numa federação. Mas acreditem, é isso que estão querendo impor através
desse projeto de lei. Faço aqui uma advertência. Não será massacrando os interesses do povo do Rio de Janeiro e do Espírito Santo que se resolverá essa questão. Assim, dessa forma tão dura, tão agressiva, não se estará promovendo solução alguma para o problema da repartição dos royalties. Ao ensejo dessa fala, gostaria de esclarecer aos novos prefeitos eleitos em todo o Brasil e que uma grande parte está aqui hoje. Ouvi comentários de cerca de 1.500 prefeitos aqui hoje na casa, no Petróleo Portela. Foi até saindo lá do Petróleo Portela que eu encontrei o senador hoje pela manhã e nos cumprimentamos, foi verdade? Então nós temos uma grande quantidade de prefeitos, mas eu quero dizer a todos, sabemos que a maioria está na expectativa de receber os royalties, o que é natural. Imagine esse discurso ao ouvido da população que mais recursos vai ser trazido através do petróleo. Claro que vai agradar a população dos estados não produtores. Isso não quer dizer que somos contra repartir as riquezas do pré-sal com os demais municípios e estados. Não, desde que seja de uma forma justa e equilibrada. O que não concordamos, pelas razões que aqui alinhei, é a expoliação dos valores relativos aos campos já licitados. Essas áreas de exploração foram contratadas com base na lei de concessão, o que gerou expectativas legítimas de receitas de royalties e participação especial aos estados e municípios beneficiários pelas regras vigentes. Afinal de contas, em todas as alterações já realizadas até aqui, na legislação que rege a distribuição de royalties, nunca se tentou usurpar as parcelas destinadas aos estados e aos municípios produtores. Pelo contrário, o que se fez foi adequar a lei à figura dos estados produtores confrontantes e dos municípios confrontantes, de forma a não prejudicar os entes localizados nas áreas de produção. Portanto, apenas os novos campos que serão licitados pela nova lei da partilha é que poderão ser objeto de mudança de rateio dos royalties. Fora disso, é desrespeito aos contratos, é provocação à hostilidade, é promover o descrédito de nossas instituições, envergonhando e prejudicando o nosso país. Por isso acreditamos, como eu disse, e vou repetir, a presidenta, eu acredito que não vetará, mas nós vamos recorrer ao Supremo. Afinal, o país não pode retardar mais os leilões de novos blocos de exploração de petróleo, inclusive na camada do pré-sal. Ao que sabemos, o governo aguarda para tanto apenas uma decisão negociada sobre os royalties. Fluminenses e capixabas confiam no compromisso firmado pela presidenta Dilma, quando, ao se dirigir aos prefeitos, por ocasião da 15ª Marcha dos Prefeitos, disse a eles que lutassem pela distribuição dos royalties do petróleo, dos contratos futuros, sinalizando com absoluta razão que o pagamento dos royalties dos contratos vigentes não deve ser mudado. Presidenta Dilma, eu, o povo do meu estado, do Rio de Janeiro, e o povo do Espírito Santo, permanecemos confiantes da seriedade de sua promessa, da intransigência da sua convicção e, acima de tudo, na sua coragem para defender a Constituição Federal. Isso é o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.